amigas. Muito bom a gente estar de volta. Que a gente possa adentrar esse ano de 2022 com os nossos corações renovados, com a nossa fé fortificada, que a gente possa iniciar assim um novo processo renovado dentro de cada um de nós e que esse processo renovado possa aurir boas coisas, boas energias e principalmente estender essa renovação na nossa vida particular, na nossa vida de superfície, na nossa vida prática, porque a espiritualidade é uma abrangência muito grande. Ela não se resume unicamente a rituais religiosos, a estudos, a reuniões mediúnicas, ou seja lá o que for. A espiritualidade é uma amplidão muito maior que envolve inclusive o plano material. E de acordo com os nossos estudos, a gente tem visto que a matéria nada mais é do que um estado diferenciado do espírito, ou seja, de toda parte espiritual que existe no universo. E a gente veio estudando isso há muito tempo. Antes que a gente possa começar os nossos estudos, eu gostaria então de rever um pouquinho o estudo que nós fizemos, que foi o último estudo do ano de 2021, e depois nós vamos fazer uma coisa diferente do que nós fizemos até agora. E eu acredito que vai ser muito bom, que vai ser muito legal e que vai ajudar bastante pessoas, sobretudo aquelas que estão chegando agora aí, de forma que elas possam entender um pouquinho mais onde é que nós estamos no momento que nós estamos no estudo do novo Evangelho, à luz da doutrina espírita e à luz também de sabedoria de Evangelho do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. Então, no estudo passado, nós vimos o quê? Nós vimos exatamente o nascimento de Jesus. Aquele momento em que José, Maria se dirigem para Belém, e chegando lá em Belém, eles enfrentam algumas dificuldades, porque repentinamente Maria ela começa a sentir as dores do parto e ela precisava de um local para poder dar a luz a Jesus. E aí começa aquele corre-corre até que José encontra uma manjedoura, um estábulo onde ali Maria então consegue dar a luz a Jesus. E esse foi o episódio que a gente viu no último estudo. Então vamos reavivar um pouquinho esse episódio, ok? Vamos lá. Nós vimos que o nascimento de Jesus onde adentramos numa camada muito mais profunda do que o nascimento físico de uma criatura. Então, o que a gente viu de acordo com o Carlos Pastorino foi um nascimento muito mais profundo do que uma criatura física, mas sim um nascimento espiritual que tem a ver com todas as criaturas que se encontram no nosso planeta Terra. E aí continua. Então nós analisamos outros pormenores do que é de fato o nascer do Cristo interno. Então veja bem, quando a gente fala em nascer do Cristo interno, é muito importante que a gente faça uma distinção da reencarnação do Espírito de Jesus aqui no planeta Terra. Uma coisa é a reencarnação do Espírito de Jesus, ou seja, a encarnação desse missionário, desse Espírito elevadíssimo, o Espírito mais elevado que nós tivemos aqui no planeta Terra, e que vai tomar uma nova vestimenta física e reencarnar numa reencarnação missionária para cumprir uma missão. Quando a gente fala numa reencarnação missionária, nós estamos falando de uma reencarnação de um ser que vem não resgatar um karma, não fazer um processo de evolução a fim de resgatar coisas do passado, mas sim de fazer um processo reencarnatório de instrução, ou seja, de elevação das criaturas ao seu redor e que estavam ali no seu colegiado. Então esse fato realmente aconteceu. Essa passagem, os personagens do Evangelho e aquele período do Evangelho onde nasce o Novo Testamento, de fato aconteceu, de fato é verdade. Então ali nós temos a história, o advento do nascimento do Espírito de Jesus aqui na Terra para cumprir uma missão. Então nós analisamos isso. A outra coisa é o nascimento do Cristo interno, ou seja, outra coisa é uma fase da evolução do ser que está investindo na sua espiritualização, ou seja, que está buscando aumentar e abranger de forma quântica a sua ligação com o Pai. Veja bem, ele não está criando ligação com Deus. Esse ser que está se espiritualizando, ele não está, digamos assim, fazendo uma conexão com o Pai, porque nunca fomos desconectados do Pai, nunca fomos desconectados de Deus. Sempre existimos no seu interior, sempre existimos nele. Então, o processo aqui é outro. O processo é um processo de
evolução. É um processo no qual o ser abrange essa ligação, fazendo com que esse Cristo interno, o nascimento desse Cristo interno, vá se expandir sobre a sua vida, sobre todo o seu território, enquanto estrutura de ser, como força que se move no universo, que se move na vida. Então são duas coisas diferentes que a gente está vendo. O que mais que nós vimos? Nós vimos em sequência, nós tivemos o quê? A união da consciência Maria com o intelecto espiritualizado, que é José. Então essa foi a sequência do estudo passado. Maria, que nesse caso, de acordo com a visão e os estudos de Carlos Pastorino, ela vai representar a consciência profunda. E, no caso, nós vimos o quê? José, que representa o intelecto espiritualizado. Então, nós já estamos falando de dois seres que estavam muito elevados na escala evolutiva, encarnados aqui no planeta Terra. E por que Pastorino ele faz essa associação? Ele faz essa associação por causa de alguns pormenores muito interessantes que nós vimos no estudo passado. A postura de Maria, o conhecimento de Maria, a revelação do seu estado espiritual nos leva a crer que quando nós transportamos o significado desse estudo para o íntimo do nosso ser, ou seja, para a nossa via esotérica e não exotérica, então quando se trata da elevação do ser, do status que se encontra o espírito, nós temos então que Maria, ela já representa, ou seja, já era um espírito, já era um ser que estava no nível da consciência profunda. E José, o intelecto mais espiritualizado, ainda não estava na consciência. Mas o que nós estamos falando de uma união de duas coisas, duas instâncias importantes na evolução. Uma é a consciência e outra é o intelecto espiritualizado. Então veja que José já era esse intelecto espiritualizado. De tal união não se fecundou o Cristo interno, presta atenção nisso, mas as condições para que esse se manifeste no ser. O Cristo sempre existiu. Ou seja, veja bem, o Cristo interno, ele se manifesta no ser, mas ele sempre existiu. A união é o caminho que cria condições para que esse Cristo interno possa manifestar-se, possa nascer. Eu posso chamar de fecundar também, mas não posso dizer que criou o Cristo interno, porque o Cristo interno, em última instância, é a nossa essência real e verdadeira. Ok? Acho que isso ficou bem claro para todo mundo. A consciência Maria, então, aceitando a missão plenamente, já que conhecia a origem da mesma. Então, nós vimos isso também no estudo passado. Nós vimos que Maria aceita a missão de conceber Jesus, ou seja, de receber o Espírito de Jesus no seu ventre materno e dar à luz a esse Espírito. Então veja bem, que interessante é que agora nós falando em Maria também em termos de consciência. Por quê? Porque ela aceita essa missão. Maria, então, conscientemente aceita essa missão. E por que ela aceita essa missão? Vamos um pouquinho mais adiante. Ela já conhecia a origem da missão. Veja que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, anuncia para ela que ela vai dar à luz a um espírito e que ela é toda cheia de graça perante Deus. Ela foi escolhida por Deus, não por escolha aleatória, mas pela evolução que ela já havia realizado e pelo que ela já havia galgado em termos de evolução. Maria aceita a missão. E ela sabia a origem da missão. Um pouquinho mais adiante, só para a gente entender isso então. Quer dizer o seguinte, só para a gente fazer essa comparação, o intelecto José, apesar de ser espiritualizado, precisou das vias externas para se convencer da missão. Então foi necessária a via da mediunidade. E por que a via da mediunidade? José não queria aceitar Maria, ele ficou receoso, uma série de razões levaram a ele ficar com receio disso. Foi necessário então que por via da mediunidade, o anjo Gabriel, que foi o mesmo que apareceu para Maria, anunciou a missão dela, tivesse que aparecer para José, por via do quê? Por via da mediunidade onírica de José. E aí ele recebe a revelação de que ele poderia aceitar Maria. E aí José aceita. Maria tem uma diferença para José. Quando o anjo anuncia o nascimento
Veja bem, ele não começa com não tenha medo, não temas, nada disso. Ele anuncia o nascimento, é cheio de graça, anuncia o nascimento. Maria de Nazaré não precisa perguntar para esse anjo de onde ele vem. Ela já sabia a origem, já estava na intuição dela, já estava na consciência dela, sabia que era de origem divina. Diferente de José, que precisou das vias da mediunidade para poder ser convencido. Ou seja, ele não tinha conhecimento profundo ainda da origem da missão. Então o anjo vai aparecer através da anjo ou espírito, a gente sabe que é espírito, através da mediunidade de sonho, ou seja, da mediunidade onírica de José. Vimos que o censo que obrigava, outra coisa interessante também, com relação ao nascimento de Jesus, nós vimos que o censo que obrigava os judeus a irem para as cidades de origem de seus ancestrais não ocorria dessa forma, pois era nada producente aos romanos. Então vamos tentar explicar esse parágrafo aqui. Por que José vai a Belém e leva a Maria? Porque houve um censo naquela época. E de acordo com as escrituras, todos os judeus e os homens tinham que se dirigir à cidade de origem dos seus ancestrais para poderem se inscreverem nesse censo, ou seja, para poderem serem registrados no censo. Aí, de acordo com alguns estudos mais profundos dos exegetas, chegou-se à conclusão que não havia essa movimentação, ou seja, tirar um indivíduo de uma cidade para ele ir, por exemplo, até a cidade de origem dos seus ancestrais para ele ser recenseado. Se fosse assim, a maioria de nós teríamos que ir, por exemplo, teríamos que ir a Portugal, a África, onde tiveram os nossos ascendentes. Por exemplo, no caso de José, ele teria que ir a Ur, onde nasceu ali Abraão, por exemplo, que é o pai, na escala ascendente, na escala descendente da sua descendência de ancestrais. Então isso não faz sentido, não caberia. Então não houve essa movimentação. Por que não havia essa movimentação também? Porque para os romanos que estavam interessados em coletar impostos, fazer essas grandes movimentações era um problema durante a época do censo. E ia atrapalhar uma série de coisas, negócios, caravanas que levavam mercadorias para lá e para cá. Então isso não era necessário. Então o censo não acontecia dessa maneira. Então nós vimos na verdade, que essa movimentação de José e Maria até Belém tinha um significado espiritual. Tinha um significado muito mais profundo do que uma movimentação de recenseamento. Veja que o Evangelho vai nos trazendo pormenores interessantes. Com isso, nós entendemos que ir a Belém representou uma jornada no âmbito do espírito, muito mais do que o âmbito material. Ela aconteceu materialmente? Pode ter acontecido, mas não por causa do censo, como se diz. Então o significado era outro, o significado era mais profundo. E aí o que acontece? Belém significa a casa do pão espiritual. Então era necessário que Maria e José se recolhessem em tal estado. Ou seja, uma vez que se une a consciência profunda, alimentada do alto, com o intelecto jamais espiritualizado, é necessário que haja o quê? É necessário que haja um recolhimento dessa união para que possa se produzir o fruto espiritual dentro do ser. Agora eu estou falando da nossa trajetória interior, ou seja, da nossa trajetória esotérica e não exotérica, para fora, mas para dentro da evolução, do crescimento do ser. Então nós estamos vendo uma união importante da consciência com o intelecto espiritualizado. Mas você deve falar, o que é o intelecto espiritualizado? Nós ainda vamos chegar lá. Ainda não atingimos o intelecto espiritualizado. O nosso intelecto, no nível no qual nós nos encontramos, ele ainda anda muito no nível de prática, de superfície, de lidar com as coisas materiais, com a religião, essas coisas, mas ainda não é um intelecto espiritualizado. Ele ainda é um intelecto guiado, direcionado para as coisas extremamente ainda da matéria e ainda do perispírito, ok? Vamos lá. Necessário que os recursos materiais também fossem mínimos. Então o nascimento era espiritual. Olha que interessante. Onde é que Jesus vai nascer? Olha o significado da coisa. Um lugar muito simples, em cima de uma manjedoura. E nós vimos o significado de uma manjedoura na questão espiritual. O que é a manjedoura? A manjedoura não era uma caverna, não era estábulo. Estábulo era onde ficavam os animais. A manjedoura é aquela madeirinha onde se coloca a comida para os animais. Aquilo é uma manjedoura, ou seja, de mangiare, comer. E o Jesus, quando nasce, Maria, ela deposita Jesus naquela manjedoura. É o único lugar que tinha. E era o lugar mais acertado. Por quê? E o que a gente viu no estudo passado? Nós vimos que
O homem, ainda no nível animal, precisa se alimentar do Cristo, precisa se alimentar do Evangelho novo, da boa nova, da consciência profunda. Por isso então que Maria, a consciência profunda, pega o Cristo interno que acaba de ser fecundado e deposita onde? Numa manjedoura, aonde se alimentam os animais. E nós que ainda estamos muito no nível animalesco, precisamos nos alimentar do Cristo. Eu sou o pão da vida, como disse Jesus. Tudo faz sentido, né? Vamos lá? Necessário fora que José, o intelecto espiritualizado e em condições emocionais para tal, fizesse na casa do pão espiritual toda a visualização de sua trajetória reencarnatória. Agora veja bem, ir à cidade de seus ancestrais. Teve que ir em condições emocionais para tal, ele teve que ir à cidade dos seus ancestrais. O interessante disso é que o censo aqui mencionado, onde haveria as grandes movimentações para a pessoa poder se recensear na cidade de seus ancestrais, não existia dessa forma. Não era assim que acontecia. Os romanos não aceitavam isso, porque era perda de tempo, prática e também de recursos financeiros, essas movimentações. Então o significado aqui de José, o intelecto espiritualizado, ele precisava agora, alimentado pela consciência, em comunhão com essa consciência profunda, representada por Maria de Nazaré, ele tinha que o quê? Ele tinha que ir à cidade dos seus ancestrais. Esse é o significado do censo espiritual do Evangelho, nesse momento aqui, dessa passagem do nascimento de Jesus. E por que ele precisava disso? Ele precisava fazer uma visualização de toda a sua trajetória reencarnatória. Para que o Cristo interno possa nascer, é necessário que o ser possa harmonizar todas as suas personagens em suas reencarnações passadas. O que significa isso? Significa exatamente o seguinte: na reencarnação, nós temos o advento do esquecimento, não é verdade? De uma reencarnação para outra. Todo mundo sabe disso, ok? Mas, quando tudo está pronto para a compreensão final da vida, ou seja, o nascimento do Cristo interno, toda a memória é recobrada como experiência que nos glorificou e não nos faz mais mal em sentimentalismo. Quer dizer o seguinte: toda a experiência do passado na evolução, em todas as personagens que nós passamos nas diferentes encarnações, passam a fazer sentido. E é por isso, então, que toda a evolução não é perdida. Então o esquecimento é provisório de uma encarnação para outra, mas no renascimento do Cristo interno, ou seja, do nascer do Cristo interno, nessa explosão de espiritualidade que os seres vão alcançando na sua evolução espiritual, todo o histórico reencarnatório é aproveitado, não é perdido. Não mais como sentimentalistas emocionais do passado, mas, e veja bem, como nós falamos no começo, José era o intelecto que emocionalmente já tinha condições para isso. Nós não temos essa condição. Se começa a voltar no passado, começa uma série de sentimentalismos, saudades, problemas, dificuldades de lidar com memórias, etc. e tal. Então veja a evolução de um intelecto espiritualizado para poder chegar nesse nível. E é claro que para se chegar a um nível de um Cristo, ou seja, no nascimento do Cristo interno, para que esse Cristo interno possa então começar a se expandir, todo o processo reencarnatório tem que fazer sentido. Quando é que isso vai acontecer conosco? Vai acontecer na nossa evolução, no nosso caminho. Vamos passar por muitas encarnações para chegar lá. E esse é o objetivo pelo qual Jesus veio à Terra, para nos ensinar e nos mostrar esse caminho. Tá? Temos então um homem cristificado, ou seja, um homem que já nasceu, o Cristo interno no seu coração. E esse então foi uma introdução, uma lembrança do estudo passado que nós vimos, que é exatamente o nascimento de Jesus. E eu convido, quem puder, vá lá no vídeo passado e poder rever esse estudo aí. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje, ao invés de nós adentrarmos no próximo estudo do Evangelho, do Novo Testamento, que seria exatamente a aparição dos anjos aos pastores no campo para anunciar o nascimento de Jesus, nós vamos fazer diferente. Eu gostaria de ver com vocês, com a permissão de vocês, toda essa escalada do início do Evangelho até agora que nós vimos nos nossos estudos. De forma que a gente possa começar esse ano com a nossa mente refrescada, revendo o que nós estudamos até agora, de uma forma assim, uma pincelada um pouquinho
um pouquinho fraca, nada muito profundo, mas que a gente possa então retomar já no próximo estudo o capítulo do Evangelho, que é a anunciação do anjo aos pastores do nascimento de Jesus. O título não é bem esse, mas acho que vale a pena a gente começar a dar uma olhada na visão de pastorino do Novo Testamento até agora. Então vamos lá. O que a gente viu primeiro? Primeiro nós vimos lá em João, capítulo 1, de 1 a 18, o esquema eterno da missão de Jesus. Esse é o primeiro capítulo, os primeiros versículos do Evangelho, do Novo Testamento. Bom, e vai dizer assim: nós vemos o processo pelo qual o verbo se fez carne. Então nós vimos na visão de Ubaldi o que significa o verbo, o que significa a carne, o que significa a inteligência. Nós vimos então a equação da grande substância, onde o espírito, ele então decai a sua vibração, chega no nível da energia, e da energia ele se faz o que? Matéria. Em outras palavras, fazendo as associações, e nós estudamos isso com bastante detalhe, nós vimos o que? O espírito, que o espírito ligado ao que? A inteligência. Depois a energia ligado ao verbo. Por que energia é o verbo? É a mesma coisa que verbo, porque o verbo é ação, é enérgico. Então o verbo, na verdade, é ação. É o que Jesus se referenciava como Pai. E quando esse verbo então decai mais a sua energia, ele se transforma em quê? Em carne. O que é a carne? É a matéria. Então é a mesma coisa, o espírito se fez verbo e o verbo se fez carne. É a mesma coisa. A inteligência se fez energia, Deus é inteligência. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas, não é verdade? Então a inteligência se faz energia, e a energia se faz matéria. É a mesma coisa que eu dizer: o espírito se faz verbo e o verbo se faz carne. É a mesma coisa. Então nós vimos esse processo pelo qual ele se fez carne. O que significa? Nós vimos de duas formas esse processo. Nós vimos esse processo de forma em nós, na nossa vida, nós também da origem divina chegamos ao nível da energia chegamos ao nível da matéria também. Vimos também a manifestação do Espírito de Jesus na Terra também. Vimos também a manifestação do Espírito em toda a glorificação universal. E vimos que o significado de glória de Deus significa o quê? A manifestação da matéria, que nada mais é que um estado diferenciado do Verbo e do Espírito, que é a mesma coisa. Vimos também que, sendo esse processo o caminho que trilhamos de nossa origem até o mundo que nós vivemos. Quer dizer, esse processo, na verdade, em que o Espírito se faz verbo e o verbo se faz carne, significa o quê? O processo que nós trilhamos para chegarmos ao mundo material e que gerou o mundo material. Vimos também que a presença do Espírito de Jesus da Terra desperta desse saber e organizador do nosso orbe. Então, nesse momento do esquema eterno de Jesus, João faz uma separação. Primeiro ele fala de todo o processo da manifestação da matéria. Depois ele fala então do surgimento de Jesus, que foi o Espírito que organizou o surgimento do nosso planeta Terra. E vimos também que Jesus conhecia esse processo claramente. Tanto é que ele vai dizer: antes que este mundo fosse, eu sou. Ou seja, já existia antes do planeta Terra. Já estava na direção da criação de organização do planeta Terra. E o que mais que nós vimos também? Nós vimos que a nossa presença, que não o reconhecemos. João vai identificar isso. Ele veio entre nós, mas nós não o reconhecemos. Então, nós não sabemos da nossa origem. Ainda somos evoluídos, ainda estamos conhecendo a nossa origem. Então, naquela época, João estava determinando isso, estava deixando muito bem claro. Jesus que conhecia a nossa origem, a origem do nosso planeta Terra, e os homens que não o reconheciam e que também não conheciam a própria origem, no caso, seres evoluídos. Ok? Não estou dando muito detalhe aqui, apenas passando. Depois nós vimos o prólogo de Lucas, que já vai, então, a primeira vez que aparece o evangelista Lucas no Evangelho. Então já vamos logo Lucas falando. O que Lucas vai falar? Lucas, ele vai falar do quê? Da revelação da nossa estrutura, separada entre a tríade superior e o nosso quaternário inferior. Quem vai dar essa interpretação é exatamente quem? É exatamente Pastorino. Ele vai pegar naquele pequeno prólogo de Lucas, e aí ele vai conseguir chegar
na separação do nosso ser entre o quaternário inferior e a nossa tríade superior. E ali ele vai explicar a diferença entre a tríade superior e vai explicar a diferença entre o nosso quaternário inferior. Eu não gosto muito de chamar de quaternário inferior, mas um quaternário importante. Tudo isso é importante. Então nós temos o nosso quaternário inferior, relembrando rapidamente, que é composto pelo nosso corpo físico, pelo nosso intelecto, que é um dos elementos do nosso quaternário inferior, pelo nosso corpo astral e pelo nosso duplo etérico. São 4 elementos que compõem o nosso quaternário inferior e que foi formado na nossa evolução desde o reino mineral, chegando até o reino nominal. O processo pela qual a tríade superior vai absorver na evolução o nosso quaternário inferior. Então, o que vai acontecer na nossa evolução? O quaternário inferior, ele vai cumprir determinadas funções. Em todo o processo evolutivo, nos mundos inferiores, vai passar para os mundos superiores, vai abandonar cada vez mais veículos inferiores que antes foram necessários na sua evolução, e agora, cada vez mais que ele vai abandonando um veículo inferior na sua evolução, ele vai sendo reabsorvido pela sua tríade superior. E aí nós temos o processo da evolução, até o ponto que o homem não necessita mais da matéria e nem dos veículos que precisam habitar mundos mais densos para poder evoluir. Aí ele já vai evoluir no nível da sua centelha divina, né? Da sua tríade superior. O advento da intuição como iniciadora desse processo, a gente viu onde surge a intuição, e vimos também as personagens do Evangelho e suas escalas nessa reabsorção da evolução. Isso é interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouquinho mais no final desse vídeo ainda hoje. Então quer dizer, a gente tem uma tríade superior, que significa o nosso triângulo superior. Tá certo? Que na verdade eu posso chamá-la também de Cristo interno. Pastorino vai chamar de individualidade, não é o espírito. Presta atenção, não é o espírito. O espírito, na verdade, é uma manifestação dessa tríade superior. Aí, relembrando a tríade superior, acho que agora eu lembrei, que você tem o Cristo interno em cima, depois você tem a centelha divina, você tem o espírito como manifestação dessa tríade superior, e você tem o corpo mental, que é um dos terceiros elementos dessa tríade superior. Então esse corpo mental não é o intelecto, é um outro corpo. E esse corpo mental, lembrando, André Luiz menciona como formalizador do espírito. Olha que interessante, então ele vem antes do espírito. Ele é o que formalizador do espírito. Então por isso quando eu falo que, eu estou falando que o espírito com E maiúsculo é diferente do espírito com E minúsculo, que esse espírito com E minúsculo, que é o que atravessa os processos da evolução nesse plano de tempo e espaço no qual nós estamos inseridos, ele não é o espírito com E maiúsculo. Esse espírito com E minúsculo, ele é o quê? Uma projeção do nosso corpo mental. Mas vamos mais adiante para ver isso lá. E aí continua. Aí nós chegamos agora, lá no Evangelho, em Zacarias e Isabel. Que momento é esse, Zacarias e Isabel? Nós tínhamos ali um casal de idade avançada que não tinha filhos e vivia no período do reinado de Herodes. Zacarias e Isabel vão ser quem? Vão ser os pais de João Batista. Isabel é a prima de Maria, que Maria vai visitar quando ela recebe a notícia do anjo de que ela vai ser a mãe de Jesus e de que a prima dela, que já estava em idade muito provecta, iria ter um filho e já estava no 6º mês de gratidão, então, de gravidez. Naquela época não tinha o WhatsApp foi o próprio anjo Gabriel que avisou Maria que Isabel já estava no 6º mês de gravidez. E detalhe, Isabel e Zacarias eram considerados um casal estéreis. Quer dizer o seguinte: de acordo com o Evangelho, ali está descrito que Isabel era estéril. Mas aí Pastorinho fala o seguinte: será que era só Isabel ou Zacarias também? Ninguém sabe, não dá para dizer isso. Então, na verdade, o casal era estéril. E estavam em idade muito avançada e viviam no reinado de Herodes. E aí vamos um pouquinho mais adiante para entender esse pormenor aqui. Zacarias e Isabel eram justos. Ainda estava descrito lá nessa passagem. Ou seja, eles eram ajustados à lei do Pai. Não pela religião, mas pela vibração da evolução deles. Então nós temos aqui também 2 espíritos bastante elevados que participaram do Evangelho naquele momento e eram justos. Então, o Evangelho não diz que eles eram considerados justos pela religião. Eles eram justos pela lei do amor do Pai. Eles eram
ajustados à lei do Pai. Quando você fala em justiça no Evangelho, você não fala em aplicação de justiça, de lei de karma, de ação e reação. É de ajustamento do ser à lei do Pai. A vontade do Pai, a sabedoria do Pai, o amor do Pai. Nesse sentido que Zacarias e Isabel eram justos. E veja bem, eles eram de muita idade, avançados, são espíritos velhos, que já vinham galgando há muito tempo a escala do crescimento espiritual, mas ainda não tinham filhos, porque eram considerados estéreis. O que será esse estéril, então? Então eles eram estáveis, estavam muitos e unidos há muito tempo, como a gente falou, né? Isabel, ela vai ser representada no Evangelho, aqui na visão de Pastorino, como uma intuição. E Zacarias, o intelecto iluminado pela lembrança da casa do Pai. Olha só, agora eu tenho 2 outros níveis da evolução espiritual. Isabel, a intuição, e Zacarias, o intelecto iluminado pela lembrança da casa do Pai. Porque o nome Zacarias significa lembrança da casa do Pai. Olha que interessante. Há quem diga assim, que a nossa lembrança da casa do Pai é a vontade de ser feliz. No caso de Zacarias, essa lembrança era mais profunda e mais conhecedora ainda. Por isso que ele já era muito ajustado à lei do Pai. Então, na representação esotérica da evolução do nosso ser, nós temos Isabel representada pela intuição e Zacarias pelo intelecto iluminado, pela lembrança da casa do Pai. Quando eu falo em intuição, eu não estou falando da intuição inspirada por mentes do mundo espiritual, sejam elas espíritos elevados ou espíritos mais inferiores. Não, eu estou falando da intuição iluminada pela nossa centelha divina. É um pouco diferente, é uma intuição que advém da nossa conexão maior com o Pai. Ela vem da nossa centelha divina que faz os nossos processos, impulsiona os nossos processos de evolução. É diferente da intuição que vem da inspiração de uma mente individual do mundo espiritual, tá bom? É bom deixar isso bem claro aqui. Aí vamos continuar, tá? Então agora nós vamos ter a predição do nascimento de Jesus. Como é que vai acontecer essa predição do nascimento de Jesus? Vamos lembrar, Herodes, primeira coisa que nós temos que entender, significa o quê? Na escala evolutiva, o homem materialista, profano, ligado aos prazeres materiais, buscadores das sensações. Então ele está muito ligado ainda ao que é o corpo astral, ao duplo etérico, à emoção, que são a sede dessas coisas. Então Herodes, ele acredita somente na exterioridade, ele vive uma via esotérica completamente. Zacarias e Isabel viviam nesse tempo, nesse reinado. Ou seja, eles eram seres ajustados, mas que estavam atravessando um reinado material, um reinado materialista. Então nós temos aí uma contraposição bastante interessante de nós observarmos. Porque nós temos aí que, não obstante a dureza e o primitivismo das inserções de Herodes na Palestina, nós temos aí um casal que, apesar disso, das dificuldades físicas que eles tinham, vejam, há muito tempo unidos e eram estéreis. O que naquela época, para o judaísmo, não era muito bom. Um casal ser considerado estéril, ou ela ser considerada estéril, ou ele ser considerado estéril. Porque a questão do herdeiro era uma coisa muito importante. Então não eram, digamos assim, talvez tão bem vistos pela sociedade. E poderiam até ser tidos como um casal amaldiçoado por Deus, aquela coisa toda, naquela visão antiga primitiva. Mas eles não estavam preocupados com isso. E o Evangelho deixa claro, eles eram ajustados à lei do Pai. Eles eram justos, ou seja, espiritualmente bastante, digamos assim, elevados e bastante dedicados à questão de Deus. Então Zacarias é levado a entrar no santuário do Senhor. O que acontece? Haviam lá as turmas. Zacarias, ele era um sacerdote do templo de Jerusalém, tá? Naquele dia ele é sorteado, a turma dele é sorteada para entrar no oratório, na casa do santo, e fazer as orações matinais. E além da turma dele ter sido sorteada, Zacarias é o que foi sorteado a representar. Então isso para ele significava uma coisa muito importante. É a primeira vez e a única, talvez, que Zacarias entra na casa do santo para fazer as orações. E o que vai acontecer lá dentro dessa casa do santo? Lembrando, toda a multidão estava orando na parte de fora, ou seja, ainda não atingiu nem sequer esse primeiro santuário. Está do lado de fora, no momento da prece. Essa colocação, nesse momento aqui, eu já estou vendo uma separação do sacerdote, justo, dedicado às coisas do Pai, que já entende as vias espirituais,
Ele adentra a casa do santo, ou seja, ele intimamente, profundamente, ele adentra um nível de espiritualidade superior, maior. Ou seja, quando eu estou falando maior, superior não é de soberba, gente. Eu estou falando assim de escala evolutiva de entendimento. Veja, Zacarias significava o intelecto iluminado pela intuição. Isabel, que se lembrava da casa do pai. A multidão profana, ainda religiosa, atrasada, não conseguia entrar. Esse é o significado. Ainda não conseguiu entrar o profundo significado de se espiritualizar o ser. Ainda estava muito na via da religião esotérica, ou seja, para fora. Certo? Então Zacarias ele adentra. Dentro do santuário aparece um anjo do Senhor a Zacarias, quer dizer, manifesta um espírito. E aí, esse emissário dá a notícia de que ele e Isabel dariam à luz um filho. Então, veja bem, Zacarias, idade avançada, ainda estéreos, o casal, como é que ele vai acreditar que dariam à luz a um filho? Né? Zacarias precisa das credenciais do anjo, pois ainda navega no intelecto. Então, quer dizer, Zacarias ele queria saber quem era o anjo. Como é que ele vai ter filho? Ele começa a duvidar. Ou seja, ele ainda estava na via do intelecto. Apesar de ser um intelecto bastante elevado, não que ele duvidasse, mas ele precisava do quê? Precisava da informação intelectual. Ele precisava perquirir, ele precisava da sindicância, ele precisava... Então o intelecto é assim, ele quer saber quando, onde, por que aconteceu, os detalhes, com a roupa que estava usada, era assim. Por que ele quer saber dos detalhes? Porque ele não tem a consciência da origem do emissário, da origem do fenômeno, diferente de Maria de Nazaré, que recebe o mesmo anjo, Gabriel, que se manifesta para Zacarias, vai se manifestar para Maria de Nazaré depois. Mas Maria de Nazaré não pede credencial. Ela só tinha uma dúvida, como que ela vai ficar grávida se ela não conhecia homem? Esse é um outro processo. Era só uma questão técnica que Maria queria saber. O anjo coloca Zacarias em um estado de mergulho profundo, ou seja, recolhimento dos sentidos, mudez e a surdez. Na passagem, o anjo diz que, como Zacarias duvidou, ele vai ficar mudo, para ele aprender a não duvidar das coisas do Espírito. Mas esse significado não era uma punição, é um estado que nós vemos de elevação muito grande do ser, quando ele está próximo à manifestação de uma coisa espiritual muito grande, em que durante algum tempo, algum período, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer um recolhimento dos sentidos, para que os sentidos não atrapalhem a manifestação desse Cristo interno. É o que acontece com Zacarias. Ele então vai enfrentar uma mudez e uma surdez de aprimoramento, de maturação muito grande. Esse é o significado mais profundo aí dessa passagem do Evangelho. Continuando. Aí nós temos aí o anúncio a Maria. O que vai acontecer no anúncio a Maria? Maria significa consciência profunda. Nós já havíamos falado. Então o mesmo anjo lhe aparece, mas ela conhece a origem do emissário e não solicita credenciais como Zacarias faz com o anjo. Ela aceita a missão e sua única dúvida é meramente técnica. Ela queria saber como ia se dar isso. Quer dizer, o anjo já esclarece, né? Ela não conhece homem. Se eu não conheço homem, quer dizer o seguinte, isso é um neologismo, né, do judaísmo. Quer dizer, eu não tive relações sexuais com um homem. Como é que eu vou dar à luz a um filho? O anjo vai esclarecer que o nascituro será virginal, ou seja, vai ser do alto, e não pelas vias humanas, ou seja, homem mais mulher físico. Então esse nascimento vem. Então a luz, quer dizer, a sombra do Senhor, quer dizer, a força do Pai vai envolvê-la. E aí ela vai dar a luz. E aí esse Espírito vai se chamar Jesus. Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Maravilha. Então Maria apenas diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. E aí então, ali naquele momento ela já está grávida. Naquele momento ela já está, digamos assim, fecundando Jesus, sem a necessidade das vias do sexo. Então, a gente vê o sexo, a copulação do sexo, como o único meio de nascimento possível. Nos mundos mais inferiores, a coisa acontece dessa forma. Mas, os mundos mais superiores, nem tanto. Então nós vimos aí a força do Pai, a força do amor, da sabedoria, que consegue ir além das vias humanas, do entendimento humano, e fazer manifestar algo realmente fabuloso. Então o nascimento era virginal. O que significa um nascimento virginal? É um nascimento que vem do alto, do espírito muito elevado. Não vem de baixo, não vem da fecundação de baixo. Embora todo o espírito venha do Pai, nesse caso de Jesus, o processo do nascimento foi diferente, da fecundação foi diferente. Ok? Então, vamos lá.
Aí nós temos a visita a Isabel. Lembra que eu falei? Maria vai visitar Isabel. E o que tem? Nós vimos que essa visita pode ter sido em astral, pois não se sabe como Maria foi às montanhas, se sozinha, acompanhada e com consentimento de quem? Quer dizer, Maria simplesmente vai. Uma moça naquela época, no Evangelho não está descrevendo se ela pediu autorização para o pai dela, para Joaquim, né, e para Ana, que eram os pais de Maria. Simplesmente ela vai. E diz que ela sobe uma montanha, porque Isabel e Zacarias moravam numa região montanhosa. E essa cidade de Isabel e Zacarias, ninguém sabe qual é. Só apenas diz isso, não diz a cidade no Evangelho. Alguns exegetas apontam para uma determinada cidade ou outra, mas isso não está muito bem descrito. Então, essa viagem pode ter sido como? E era inseguro fazer essa viagem. Como que ela faz? Ela não pede permissão a José, porque ela já estaria noiva de José. Não pede permissão aos pais, nada disso é descrito, simplesmente ela vai. E simplesmente ela vai ter na presença de Isabel. Vamos continuar? Subir uma montanha, o que significa? Subir uma montanha significa elevar o ser vibratoriamente. A gente tem que aprender a ver as entrelinhas do Evangelho. E aí continua. Vimos o psiquismo de Isabel ainda, transcendendo o nosso conceito de mediunidade, onde ela intermedia uma mensagem de João ainda no útero dela, provando que espíritos elevados não ficam inconscientes nem durante a gestação. Vamos explicar isso aqui. Quando Maria chega e ela adentra a casa de Isabel, Isabel estava grávida de João. João, no útero de Isabel, pula de alegria, salta de alegria. Essa passagem está lá. Lucas 1, 39, 56. E aí, Isabel, faz um cântico maravilhoso para recepcionar Maria. Como é que a mãe do Senhor do meu Senhor, olha só que interessante, quer dizer, a mãe do Senhor do meu Senhor, quer dizer, o Senhor do Senhor de Isabel, era Jesus que estava no ventre de Maria. Ele é o Senhor de João, que está no ventre de Isabel. E João era um espírito tão elevado que para Isabel era senhor dela, embora ela fosse a mãe carnal dele naquela encarnação. Vem me visitar. E aí nós temos o quê? Uma coisa maravilhosa. Isabel vai fazer um cântico maravilhoso de saudação, e depois Maria vai fazer um cântico que vai ser conhecido como o Magnificat de Maria. E aí nós temos uma coisa interessantíssima, que Isabel, ela fala alto. Quer dizer, o que significa falar alto neste momento? Ela, na verdade, está mediunizada. Por quem? Pelo próprio espírito de João que está no útero dela. Perfeitamente possível, porque espíritos elevados não ficam inconscientes, nem mesmo durante o processo de gestação. Temos aí uma nova revelação que transcende o conceito de mediunidade que a gente tem. Aí veja que, na verdade, quem está falando agora pela boca de Isabel é o próprio espírito de João, que ainda está no ventre dela. Que coisa maravilhosa. Continuando. Nascimento de João. Próximo passo. João, o homem novo, o que separa o velho eu do novo eu. João significa isso. João Batista significa o homem novo. Ainda não é o Cristo interno, mas o homem novo. Certo? Vamos lá. João, o profeta do Velho e do Novo Testamento. Olha só. João divide o Velho Testamento do Novo Testamento. Depois de João, começa o Novo Testamento. Ele foi, portanto, um profeta do Velho e do Novo Testamento. Ele é o único profeta que está nos dois. Ele faz a transição de um para o outro. Por isso que ele representa o homem novo. Por isso que ele representa o nascimento desse homem novo, que agora vai começar a galgar os parâmetros do Novo Testamento. Ou seja, da revelação, da boa nova trazida por Jesus. Por isso que ele é o percussor, o que prepara. Para que eu possa receber o meu Cristo interno dentro de mim, eu preciso primeiro fazer nascer o homem novo. Quem é o homem novo? É João Batista. Representa João Batista. Não é João Batista dentro de mim, entenda. É o estado de João Batista, daquele que pelo arrependimento, ou seja, pela capacidade de repudiar o mal, de repudiar todas as produções íntimas negativas do meu ser, agora sim, com esse homem novo estabelecido. E Jesus depois vai explicar isso na lição do odre velho e do odre novo, do vinho novo e do vinho velho. Nós vamos ver mais adiante do estudo de Pastorino. Aí sim, agora eu vou conseguir, sim, elaborar
o nascimento do Cristo eterno. Esse é um passo, esse é um processo. É João Batista, arrepender, modificar, fazer a metanoia do ser. Isso significa fazer a nossa reforma íntima para consolidar o evangelho dentro de nós. Continuando, João, o maior nascido de mulher. O que significa o maior nascido de mulher? Jesus vai dizer isso. O ser que já cumpriu toda a evolução que a reencarnação pode dar. Exatamente, quer dizer o seguinte, dos seres que já haviam nascido de mulher, João é o maior. Por que o maior? Porque era um espírito que ia reencarnar, mas que já tinha realizado todos os processos de evolução que a reencarnação por meio do útero feminino pode dar. Então quer dizer o seguinte, João tinha feito isso já, por isso que ele já era um homem novo. Então João ainda estava no ambiente antissistêmico, ainda galgava o plano da reencarnação, mas já um espírito que não precisava mais de processos reencarnatórios para evoluir. Cumpriu tudo isso, é o homem novo. E não importa a época que ele veio, ele já estava nesse nível. Jesus, nascimento virginal, do alto. Já tinha passado há muito tempo pelo processo da evolução por meio da reencarnação. João ainda aqui, Jesus lá em cima. Senhor do meu Senhor. Vamos lá? O estado espiritual desse homem novo nos prepara para o nascimento do Cristo interno. Continuando. Logo, Zacarias, o intelecto, fica com o nascimento desse filho curado em todos os seus sentidos que doravante, sim, podem interpretar o mundo de forma correta. Então vamos entender. Zacarias não havia ficado mudo e surdo porque duvidou do anjo? Na verdade, ele não ficou mudo e surdo porque duvidou do anjo, porque ele precisava desse momento de introspecção profunda para se ligar mais à intuição que era Isabel. Essa união faz com que aquele casal que era estéril, não estéril com as nossas preocupações de humano que não podia ter filho físico, mas no sentido profundo do ensinamento, estéreis porque ainda não tinham manifestado o Cristo interno, ainda não tinham realizado o produto espiritual, o construto espiritual dentro de si. E nós ainda estamos muito mais estéreis que Zacarias e Isabel. E aí sim, precisava, para deixar de ser estéril, a unificação da intuição com esse intelecto profundo de Zacarias. E aí sim, nesse momento, quando isso acontece, nasce o homem novo. Porque a harmonização de todos os processos. Veja bem que o resultado dessa harmonização é o renascimento dos sentidos, que antes estava mudo e surdo, olha que interessante, o renascimento, o retomar desses sentidos. Zacarias passa a falar quando nasce João Batista, passa a ouvir novamente, e aí tem aquele momento que isso é bem descrito, como isso acontece. Só que agora os sentidos de Zacarias estão iluminados pela intuição. Já não são mais uns sentidos profanos que apenas interpretam o mundo pelas vias materiais da coisa, mas conhece a profundidade daquilo que não se pode ver. Temos aí o homem novo. Vamos continuar? Agora nós temos o cântico de Zacarias. No cântico de Zacarias, quando ele vai agraciar o nascimento de João Batista através de um cântico muito lindo. Então nós vamos ver esse intelecto espiritualizado, quer dizer, antigo na evolução, reconhecer e revelar a verdadeira origem do nosso planeta. É nesse cântico de Zacarias que nós vamos ver exatamente a origem do planeta Terra, os detalhes dele e mais. Sendo essa origem a nossa formação visceral com o Espírito de Jesus. Quem viu esse estudo vai entender onde nós queremos chegar aqui. É um estudo fabuloso, Cântico de Zacarias, lá em Pastorino, capítulo 1 de Lucas, versículos 67 a 80. Pastorino vem nos trazendo de forma magnífica como foi que se deu a criação do planeta Terra em tempos imemoriais. O significado profundo disso é muito mais, digamos assim, revelador, desequilibrador para o nosso intelecto rasteiro do que nós podemos imaginar. Entendemos o porquê ele foi o organizador do nosso óbito. Porque Jesus foi o organizador do nosso óbito, vimos nisso parte do nosso destino também na criação. Onde nós vamos chegar ainda também, parte do nosso destino. E chegamos então à revelação a José. A mediunidade onírica de José. José, ele era um médium que durante o sono ele recebia as revelações, fazia suas incursões no mundo espirituais, conversava com os espíritos. Tanto é que a própria Igreja Católica tem lá São José deitado, ou São José dormindo.
Tem várias imagens dessa forma. São José deitado. Então significa que José, durante o sono, ele tinha os encontros com os espíritos. É chamada mediunidade onírica, mediunidade de José. Apesar de José representar um intelecto muito evoluído, ele ainda apresentava receios práticos com a relação ao ambiente e à cultura onde ele estava inserido. Então é claro, ele estava reencarnado sobre o véu do esquecimento. Então receber Maria, de repente grávida, quando ela volta da visita de Isabel, e isso poderia ser um problema muito sério para ele. Então ele tinha essa preocupação. Então foi necessário, por vias dos sentidos mediúnicos, que o espírito aparecesse durante a mediunidade de sonho. Mas uma coisa interessante, mais uma vez entendida a missão, de pronto ele aceita e acolhe Maria. Então José era um espírito prático? Era. O intelecto evoluído? Era. Sabia lidar com as coisas práticas da vida? Sabia. Também tinha uma espiritualização muito grande? Tinha. Mas ele precisou dessa via de entendimento. Isso é normal. Entendeu a missão? Entendeu o porquê? Teve dúvida, mas entendeu? Imediatamente ele se levanta do sonho, imediatamente ele se levanta e aceita Maria. E ele vai cumprir, então, a missão dele. Quer dizer, era um espírito, apesar de ser muito intelectualizado e evoluído, ter um intelecto muito evoluído, ele também era muito espiritualizado, dócil e pronto a aceitar as instruções que vinham do mundo espiritual. Não só aceitar, mas identificar também. José também sabia identificar quando elas eram verdadeiras e provindas de uma fonte maior. Ele podia usar uma identificação através do sonho. Eu gosto muito de falar sobre a questão do sonho. Quem sonha muito à noite já deve ter sonhado com estar andando em um determinado lugar, ou estar num determinado ambiente, acontecendo alguma coisa, e durante o sono sabe que vai encontrar alguém. Alguém que ele não conhece na vida, quando está acordado, mas sabe quem é essa pessoa. Isso é uma capacidade que o nosso espírito tem de reconhecer outros espíritos do mundo espiritual que fazem parte do nosso convívio, de outras encarnações, são amigos que a gente conhece, etc. e tal. Então eu já sei que eu vou encontrar. E quando eu acordo, eu me lembro desse sonho. Engraçado, eu encontrei com um determinado espírito, eu não lembro o nome dele, mas eu sabia que ele ia aparecer, eu sabia quem era, antes dele aparecer. Então eu estou tentando dar uma amostra aqui do que é esse sentimento de José. Ou seja, mas a consciência de José nesse ponto, dessa mediunidade onírica de sonho dele, era muito grande, era muito profunda, era muito abrangente. Então, você vê que durante todo o evangelho em que José está presente na vida de Jesus, ele vai apresentar essa mediunidade onírica dos sonhos. Tá bom? E finalmente vimos o nascimento de Jesus, que é o capítulo que nós vimos no estudo passado. Então, para chegarmos até aqui. Então, vejamos essa trajetória agora de outra forma. Essa é a proposta. Por isso que eu vim trazendo desde o começo do Evangelho até aqui agora. E daqui a gente vai partir para o próximo estudo, no estudo que vem. Então, o que a gente vê? Vamos ver a trajetória da seguinte forma. Primeiro, olha só que coisa interessante. O povo do lado de fora. O povo do lado de fora no momento da oração. Ou seja, o evoluído, ainda primitivo e voltado para as coisas do exterior. Ainda na religião. Lembra de Zacarias? Então, o evoluído ainda está na religião, ainda está no ritualismo, ainda está na busca das datas especiais para fazer seus processos de evolução, de crescimento, etc. e tal. Tá? Depois eu vejo o quê? Zacarias, em estado de unificação com a intuição. Isabel já consegue adentrar um ambiente mais santo, ou seja, a sala dos santos. O que significa santo? Saudável. Santo é um espírito muito saudável. Saudável mentalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Isso significa ser santo. Tá? Ou seja, o estado de saúde espiritual plena. Certo? Depois, após muito tempo de aprendizado, o intelecto mais a intuição se unificam, nasce o homem novo. O intelecto está sempre brigando com a intuição, mas quando os dois se unificam, depois de muito tempo, muito aprendizado juntos, aí você vê que eu estou falando da trajetória do ser, não de um casal material, aí é capaz de fecundar o produto que é o homem novo. Quarto, Maria e José já estão além da casa do santo. Zacarias e Isabel ainda estão na casa do santo. O povo nem na casa do santo entrou, está atrás ainda no estado da evolução, mas Maria e José já estão mais adiante. Já estão além da casa do santo e agora estão a um passo de fazer nascer o Cristo eterno. 5. A consciência Maria busca Isabel, a intuição, para lhe fortalecer a trajetória e se unificarem também. Então a intuição ela tem que ser unificada com a consciência. A consciência é mais profunda que a intuição. Então Maria vai procurar a intuição, Isabel, para fortalecer essa intuição. Esse também está no processo da evolução. Isso eu já estou, virginal, está vindo de cima. Zacarias e Isabel estão vindo de baixo. Virginal, Maria, consciência, está vindo de cima. Nascimento virginal. Consciência.
José, o intelecto profundo, vai com a consciência à casa do pão espiritual e retoma de forma clara todo o aprendizado de sua evolução em várias personagens, ou seja, em várias encarnações, que encarnou como personagem. Tudo isso tem que fazer sentido, é um aprendizado, é um crescimento. E aí, finalmente, o que a gente vai ter? Agora sim, unificados todos os requisitos do quaternário inferior e a tríade superior. Lembra que eu falei de quaternário inferior e tríade superior do ser? E a tríade superior, de forma harmônica, temos o nascimento do Cristo interno. Aí vemos o processo de evolução. Eis uma amostra do caminho que estamos trilhando em nossa evolução. E é mais ou menos assim. Ser primitivo, povo da religião ainda fora do ambiente santo. Quer dizer, todo aquele ambiente primitivo, desde a evolução do mineral até chegar no reino nominal, passando pelo vegetal, passando pelo animal, e o ser ainda buscando as coisas materiais, se ligando ainda aos deuses exteriores, aquela coisa toda, ainda fora da casa do santo, ainda fora, ainda na multidão profana, ainda na exterioridade. Veja bem, não estou falando que isso é errado, estou falando que é um momento da evolução. Vai o próximo passo, é o intelecto espiritualizado e a intuição profunda, já no ambiente santo. Aí já evoluiu um pouquinho mais. Eu tenho aqui Zacarias e Isabel. João, um homem novo, maior, nascido de mulher, já cumpriu toda a escala evolutiva. Uma vez que se unificou a intuição com o intelecto profundo, cumpriu essa trajetória, a gente ainda está longe disso. Aí sim, nasce um homem novo. Finalmente, o intelecto profundo e a consciência em processo de concepção do alto. Aí nós temos aqui agora Maria e José, que é o intelecto profundo de José com a consciência do alto. Aí eu tenho a concepção do Cristo interno. Não que ele vá nascer, não que ele vá passar a existir. Ele vai se manifestar no ser, ele está dentro de nós. Ele é a nossa tríade, ele é a nossa centelha divina. Ele precisa se manifestar. Para isso acontecer, tem um processo. E, finalmente, o nascimento do Cristo interno no ser. Estou vendo aqui a escala evolutiva. Claro, são milhões e milhões de escalas, mas eu estou apresentando na forma com que o Evangelho vai trazendo ele logo no início, até chegar à anunciação dos pastores, que aí eu vou começar a ver agora, na anunciação do anjo aos pastores, do nascimento do Cristo, eu vou começar a ver agora os processos de aprendizado e de reforma íntima do ser, pelo Novo Testamento. E aí matéria, Herodes, no mesmo nível do ser primitivo, ligado à matéria, ligado às coisas de Herodes. Agora eu vejo a sintonia, ou seja, a santificação da matéria. O que significa isso? Zacarias e Isabel, justos, ajustados à lei do Pai, já estão santificando, tornando a matéria saudável, tornando seus seres saudáveis, tornando a trajetória saudável pela sintonia. Opa! Agora eu estou vendo o quê? João, um homem novo, maior, nascido de mulher, já cumpriu toda a escala evolutiva que a matéria podia dar, então ele já está no nível da energia. Ação. João era enérgico, era palavra, era um vulcão quando falava. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, quer dizer, está dentro de vós, está próximo. Então eu preciso mudar, preciso fazer a metanoia, eu preciso fazer nascer um homem novo. Por isso que fala que o reino de Deus conquista com a espada, ou seja, com força, com energia, com boa vontade, com investimento na questão da espiritualização. Então João significa o homem novo, ou seja, energia. Matéria, energia. Energia depois vai para espírito. Então o espírito se fez energia, energia se fez matéria. O espírito se fez verbo e o verbo se fez carne, a mesma coisa. Agora eu estou mostrando o caminho ao contrário. A carne se fazendo verbo e o verbo se fazendo espírito. Agora é evolução. E agora eu tenho intelecto profundo no nível da consciência, no nível do espírito, do nível da individualidade, do espírito com E maiúsculo, não do espírito com E minúsculo. E finalmente, sistema, suprema inteligência, que é então o nascimento do Cristo interno, quando começa a se manifestar a nossa centelha divina plenamente. Então aqui nós tivemos um apanhado dos nossos estudos passados, desde o início do Evangelho, da visão de Pastorino, até agora. E daqui por diante, agora, iniciando esse ano, a gente vai então aprofundar agora nos processos de reforma íntima, naquelas várias passagens de Jesus aqui na Terra, mostrando esses detalhes, e nós vamos ver isso na visão do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. Ok? Muita paz, terminou o estudo por hoje, a gente se vê na próxima. Beijo no coração.